Fala, meu amigo, tudo bem? Hoje, dia 23, segundona, esse é o nosso terceiro editorial do dia. Então, bora tomar um chá da tarde, porque o café tá bem caro, né? Então, a gente tem que optar por um chá. Um chá da tarde falando sobre política aqui com vocês. Antes de começar, eu já vou soltar aqui um desafio para vocês. O Adolfo Sachida, ele fez uma publicação que me deixou com as lombriga oriçada, né? Para saber a sua opinião, tá? Quanto que custa uma paçoquinha hoje? Vamos lá, uns R$ 3 uma paçoquinha? Por aí, né? Ó, nesse domingo, deixo um convite à reflexão para o Globo, Rio, Estadão, Folha. Diante da escolha entre comprar uma paçoquinha ou pagar a assinatura de um desses jornais, os brasileiros têm preferido a paçoquinha. A pergunta que fica é: a culpa é do brasileiro ou será que esses jornais é que se afastaram demais da realidade do Brasil? Então, antes de mais nada, você já vai começar comentando aqui para mim. Você tem R$ 3. Chega o Globo, a Folha, chega o Estadão e te oferece uma assinatura por R$ 3 por mês. Você compra a paçoca ou você faz a assinatura dessa turma aí para se manter bem informado? O que você acha? Qual é a sua credibilidade? Só quero que você responda paçoca, se você prefere a paçoca. Ou responde assinatura, se você quer assistir Globo News, Estadão, a Foice de São Paulo. Coloca no comentário, que eu quero saber a opinião de vocês. Mas vamos lá, vamos de informação, né? Ó, primeira informação que a gente vai trazer para vocês hoje é que, literalmente, agora a Revista Oeste traz a confirmação de que o Paulo Figueiredo ele foi convocado, né, para prestar esclarecimentos, ou melhor, para dar ali o seu depoimento sobre repressão transnacional advinda por parte do Alexandre de Moraes. A gente vai falar sobre isso aqui com vocês, ou seja, o negócio está ficando sério. Outro ponto também que a gente vai falar é sobre a Eliane Cantanhede, ainda lá da Globo, que pediu desculpas, né? Só que a desculpa dela não convenceu a maioria dos brasileiros. O Léo Lins, lembra do humorista que foi condenado à prisão? Ele fez uma crítica aqui. Agora, cá entre nós, para vocês, a desculpa dela te convenceu ou não convenceu? Fala aí. Vamos falar de outro ponto. Briga feia dentro do Supremo Tribunal Federal com direito a acusações de censura. Pois é, teve uma treta que aconteceu dentro do Supremo Tribunal Federal que envolve o senador Jorge Seife. O Cássio Nunes tomou uma decisão. O ministro Edson Fachin chamou o Cássio Nunes de censurador, falou que ele faz censura judicial. É, meu irmão, aqui na República das Bananas você pode esperar qualquer coisa, tá? Outro ponto, as falas do Lula e as condenações do Lula estão gerando muita, mas muita repercussão mesmo, né? Muita gente está fazendo críticas ao Lula aqui e a gente vai deixar o direito de você criticar o Lula, porque depois que o Lula veio e diz que o Irã tem direito à sua soberania para fazer o que bem entender, inclusive fabricar bombas nucleares. Depois de tudo isso, o Irã veio e disse que não vai parar, não. Vai continuar enriquecendo o urânio para chegar na bomba nuclear. Pois é, meu amigo. Imagina um regime como esse com uma bomba ao seu lado. Aí o negócio vai dar ruim, né? Então, vamos falar sobre isso, vamos discutir um pouquinho sobre tudo isso que está acontecendo no Brasil e no mundo. Então, bora para cima. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, que é muito importante o seu apoio aqui no nosso canal, tá bom? Então, inscreva-se no canal. Vamos lá, pessoal. Vamos falar primeiro de INSS, do caso da fraude do INSS. Dá uma olhada nisso aqui. Matéria do Paulo Capelli, Metrópolis. INSS, comissão da Câmara busca PGR para investigar Lula. Vem cá. Se você fosse um membro de uma comissão da Câmara, você manda para a PGR. Você acredita que a PGR vai abrir qualquer tipo de investigação sobre o Lula? Nem o irmão do Lula, né, teve investigação aberta. A Comissão de Segurança Pública da Câmara aprovou um requerimento que solicita à Procuradoria-Geral da República a abertura de investigação contra o presidente Lula. O pedido, porém, só será formalmente encaminhado se autorizado pelo presidente da casa, o Hugo Mota. O colegiado aponta possíveis abusos na conduta do chefe do executivo diante de declaração sobre a atuação da Polícia Federal
e da Controladoria Geral da União, no caso conhecido como farra do INSS. Segundo o texto, Lula teria feito declarações que configuram possível interferência indevida em investigações conduzidas pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da União, e que poderia levar o princípio da legalidade, violar o princípio da legalidade, moralidade e impessoalidade administrativa. A farra do INSS foi revelada pelo Metrópolis, e que mostrou ali um escândalo de 6,3 bilhões de reais. Segundo o documento aprovado pela comissão, a conduta do presidente da República pode caracterizar, em tese, desvio de finalidade e se enquadrar em hipótese de crime de responsabilidade. O Lula, numa declaração, então a gente sempre pede para o Lula falar muito, só não falar sobre guerra lá fora, tá? O Lula poderia ter incorrido em desvio de finalidade quando ele disse que pediu para a AGU, pediu para a Controladoria Geral da União também, a CGU, e para a Polícia Federal pegarem leves com os sindicatos, forem bem tranquilos, porque também não podem atrapalhar a atuação dos sindicatos. E aí a oposição agora argumenta que o Lula cometeu crimes e violações a princípios básicos, o que poderia gerar, inclusive, crime de responsabilidade por interferência indevida. Na prática, resume aqui para mim. Você acha que vai dar em alguma coisa ou não? Você acha que a PGR vai investigar o Lula ou não? Agora imagina se o Lula fosse bolsonarista. Estava preso. Vamos lá, pessoal. Por falar nisso, dá uma olhada nessa matéria aqui que foi divulgada hoje pela Revista Oeste. Eu estou fazendo a cobertura completa. É a terceira vez que eu falo sobre isso aqui, porque amanhã é um dia muito importante para os apoiadores do Bolsonaro e que criticam a atuação do ministro do Supremo Alexandre de Moraes. Porque vai acontecer uma audiência pública amanhã lá no Congresso norte-americano, sobre repressão transnacional. O que é repressão transnacional? É a violação, ou seja, é a violação da soberania de outro país, como é o caso dos Estados Unidos, com decisões e ordens do próprio ministro Alexandre de Moraes, que determinou a retirada de perfis, a derrubada de contas de cidadãos ou residentes americanos, inclusive empresas, como o próprio X, Vamos lá. Matéria da Revista Oeste. O Congresso dos Estados Unidos convocou, e aqui nós estamos falando em convocação, Ele tem que ir lá. Paulo Figueiredo, para falar sobre repressão transnacional. O jornalista prestará depoimento, ele está como depoente, sobre perseguição internacional promovida por Alexandre de Moraes contra brasileiros nos Estados Unidos. E não só brasileiros, cidadãos naturalizados, inclusive. As repressões aconteceram, inclusive, contra cidadãos americanos também. A gente não pode esquecer o que aconteceu em relação ao Michael Schellenberg. Vocês devem saber que o Michael Schellenberg, que é um jornalista americano, não é brasileiro, naturalizado não, é americano mesmo, foi incluído, inclusive, em inquéritos e investigações aqui no Brasil, por postagem, por matérias jornalísticas que ele fez. O Congresso dos Estados Unidos realizará nesta terça-feira, dia 24, amanhã, uma audiência pública para discutir as crescentes ameaças da repressão transnacional, quando governos perseguem cidadãos além das suas fronteiras. O jornalista brasileiro Paulo Figueiredo foi convidado a depor na Comissão de Direitos Humanos, Tom Lantos, em Washington, para relatar caso de perseguição extraterritorial promovida por autoridades brasileiras, com foco na atuação do ministro Supremo Alexandre de Moraes. A audiência, organizada pelos congressistas James McGovern e Chris Smith, discutirá tendências na repressão transnacional e abordagens políticas para conter práticas consideradas violações de direitos humanos. Segundo o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, a repressão transnacional envolve ações de governos estrangeiros que tentam intimidar, coagir e ameaçar ou perseguir opositores políticos, jornalistas, dissidentes, minorias religiosas e membros de comunidades no exterior. E aí tem aqui a publicação do Paulo Figueiredo. Tenho a honra de anunciar que fui convocado para prestar depoimento no Congresso dos Estados Unidos na terça-feira, na respeitada Comissão de Direitos Humanos Tom Lantos. O tema será a repressão transnacional de Alexandre de Moraes e a perseguição sistemática. Meu amigo, quando a gente analisa isso aqui, quando a gente observa esse contexto dessas
dessas publicações, né, vamos dizer assim, dessa reunião que vai acontecer, dessa audiência que vai acontecer, não se sabe, né, o desfecho final. Qual será o posicionamento do Congresso norte-americano ali? Uma coisa é certa, o Congresso norte-americano ele já tem uma lei que está sendo votada, né, inclusive, que é direcionada exclusivamente contra o ministro Supremo Alexandre de Moraes. Como eu disse, amanhã a gente sabe que vai começar a audiência. Como ela vai terminar, não sabe-se. Se é com uma nota de repúdio, se é com uma carta pedindo condenações e sanções ao governo Trump contra Alexandre de Moraes, ou se vai ter algo, né, alguma medida tomada pelo Congresso norte-americano. Assim, não se espera muita coisa de efetiva. Ninguém pode esperar ali uma ordem de prisão, alguma coisa nesse sentido. É ridículo. Eu vi perfis, né? Falando que amanhã o Congresso americano vai decidir sobre aplicar a Magnitsky para o Alexandre de Moraes. Não, isso é atribuição do governo, não é do Congresso. Que o Alexandre de Moraes pode ser preso a qualquer momento. Isso é para caçar like, para clicar, né, e caçar like. Não tem nada disso, tá? Então, o que pode acontecer é uma escalada, né? São medidas e mais medidas que vão dificultando, inclusive, as relações diplomáticas, Brasil, Estados Unidos. Isso é o que pode sair dessa situação amanhã, tá bom? Vamos lá, pessoal. O caso da Eliane Cantanhede está dando muita repercussão. Até agora ainda está dando muita repercussão. A primeira questão é, você acredita que a Eliane Cantanhede, que ela foi sincera ao seu pedido de desculpas? Eliane Cantanhede pede desculpas após fala polêmica sobre guerra. Veja, após questionar por que mísseis iranianos não matam em Israel, Eliane Cantanhede disse que buscava entender a capacidade bélica dos países. A Eliane Cantanhede é essa jornalista aqui, né, conhecida. Vamos ver se tem a fala dela aqui, ó. Porque os mísseis de Israel destroem Gaza, matam milhares e milhares de pessoas. E os mísseis que saem do Irã, efetivamente, caem e não matam ninguém. É uma mortezinha aqui, uma mortezinha ali. Eu não vou nem colocar o vídeo de novo. Vocês já acompanharam, né? Não, se bem que eu vou colocar aqui para vocês. Acompanha aqui comigo. Deixa eu ver se roda o vídeo aqui. Gaza, né? Matam, né, milhares e milhares de pessoas, e os mísseis que saem do Irã e efetivamente caem em Israel, não matam ninguém. Tem uma mortezinha daqui, outra dali, tem 23 feridos daqui, 40 dali, feridos. Isso é o tipo de míssil ou é o tipo de edificação e de proteção, as estruturas de Israel que são mais poderosas? Eu não consigo entender por que nessa guerra o Irã atinge o alvo e não mata ninguém. Olha, Uau, né? Imagina, só para pensar, se isso aqui fosse uma postagem, né? Se fosse um jornalista, se fosse o Rodrigo Constantino falando isso aqui. Imagina, não, quer saber, a mortezinha aqui, ali, mortezinha. Imagina isso, tá? Agora, teve um ponto aqui que chamou a atenção, né? É a terceira vez que eu tô falando sobre esse assunto. Mas vamos falar do Léo Lins, né? Você lembra quem é o Léo Lins? Léo Lins é um humorista, e aí não cabe a mim definir se ele é engraçado ou não é engraçado, se você acha ou não acha. Eu, particularmente, não gosto muito dele. Mas acho que o que está acontecendo com ele é um absurdo. É uma coisa sem precedente. Acho ele um cara super inteligente, mas já acho as piadas dele de mau gosto. Então, se fosse para ter um show dele, eu não pagaria e eu não iria. E essa é a principal sanção que ele pode sofrer, porque é o público que define. Agora, ele deu uma questão aqui bem interessante para a gente discutir. Olha o que ele escreveu. Ainda bem que a Eliane Cantanhede, essa jornalista, né, não contou nenhuma piada. Mas teve risinho, hein? Teve risadinha, tá? Não contou nenhuma piada. Senão teria sido demitida da Globo e provavelmente condenada a 8 anos de prisão por uma juíza que teve um professor, o comunista. Boa pai, boa cova. Ela estava falando sério. Então tá tudo bem. Ela estava falando sério. Literalmente, ela não estava fazendo piadinha, ela não estava brincando. Ela realmente estava incomodada. Porque só tem uma mortezinha aqui, uma mortezinha ali.
Né? Por que não mata tanto assim? Israel tinha que matar muito. E não matava. Né? Então ela estava falando muito sério. Foi o que falou o Léo Lins. E a sua opinião sobre isso? O que você pensa sobre esta situação? Eu acho o seguinte, olha, banalizou demais, né? Banalizou demais. Eu acho que não é o caso de despedir ela, não é o caso de nada disso. Ela tem o direito de falar, tá? Ela tem o direito de falar, por mais abjeta que seja a fala, e é abjeta, tanto é que ela pediu desculpa. Se ela pediu desculpa é porque a fala foi abjeta, é óbvio, né? Mas por mais abjeta que seja, é a sociedade que tem que tornar isso deplorável. Ou seja, é a sociedade no debate público, na discussão, que tem que falar, cara, eu prefiro comprar uma paçoquinha do que assistir a Bobo News, a Globo News, para não ver essa mulher falando besteira. Então, é aqui que funciona a regra do jogo, da opinião pública, do debate público, da liberdade de expressão. Assim como eu não iria num show do Léo Lins, prefiro comprar a paçoquinha, eu também, né, não iria, de forma alguma, fazer uma assinatura da Globo News, porque é esse tipo de discurso pífio que a gente vê hoje. Mas é da regra do jogo, é assim que funciona. E aí a gente vai falar sobre a questão da liberdade de expressão e censura. Falando de um judiciário que se preocupa com quem e não o que é dito. Deu treta, deu briga, deu borogodó lá no Supremo Tribunal Federal. Eis que eu vos apresento ministro Edson Fachin e o ministro Cássio Nunes Marques. E aí, o caso envolve o senador de Santa Catarina, o Jorge Seife. O que acontece? STF. Fachin contestou a decisão de Cássio em caso do senador bolsonarista. Né? Olha, as decisões que estão sendo tomadas pelo judiciário sobre o jornalismo daqui, o jornalismo dali, a decisão daqui, a fala dali, são amplamente, né, discutidas. Por exemplo, o Gilmar Mendes levou aí 150 mil reais porque uma jornalista falou sobre um caso de 2017 de uma venda de universidade. E aí, tanto a revista Isto É, quanto a jornalista tiveram excesso de ironia. E aí o STJ manteve a condenação, dizendo que não, teve excesso de ironia mesmo. Isso vai subir para o STF. A ABI, que é a Associação Brasileira de Imprensa, criticou. Até o diretor da ABI foi condenado, nesse caso do Gilmar Mendes. Tá tudo bem. O Léo Lins fez piada, cadê? Agora o que aconteceu? Jorge Seife. O Jorge Seife teve um caso em que o Jorge Seife tem uma frota de caminhões. Ele tinha vendido um desses caminhões. E aí, até onde a gente sabe, é essa a história, tá? Ele vendeu essa frota de caminhões e um dos caminhões não teria sido transferido. E esse caminhão foi pego transportando a danada. A erva danada. Pois é. O que acontece? Automaticamente uma caramba de jornais começaram a criticar e falar que o Jorge Seife é dos parça, é trafica. Eu acho que ninguém convenceu, porque se ele fosse mesmo trafica, não tinha acontecido nada com ele estava de boa. Mas o que aconteceu? Fizeram um monte de campanha contra ele. E aí entra essa pérola aqui. O ministro do STF, Edson Fachin, contestou a decisão do colega Nunes Marques e rejeitou uma reclamação apresentada pelo jornalista Leonel Camação contra o senador Jorge Seife, que é do PL de Santa Catarina. O caso trata de uma condenação imposta por a Camação por postagem nas redes sociais com críticas ao parlamentar, relacionadas à apreensão de drogas em um caminhão que estava registrado no nome da empresa da família do Jorge Seife. Família. Relator do caso, Nunes Marques considerou que a publicação ultrapassou os limites do exercício da atividade jornalística. Para ele, houve uma intenção de ofender a honra do requerente e associação dolosa entre Seife e o crime de tráfico. O que o jornalista fez? Olha, tem uma empresa, a empresa é da família do Jorge Seife. Vendeu o caminhão, não transferiu. Depois ele provou que o caminhão tinha sido vendido, não transferiu. Tá? O caminhão estava transportando a danada, né? E aí, o Jorge Seife foi associado a isso
E aí um monte de jornal falando que ele era o traficante. Abre aspas. O que o Cássio Nunes disse? O requerido é jornalista, de formação, o que torna evidente a sua intenção de ofender, escreveu o magistrado. Ou seja, ele nem esperou o posicionamento do JoySafe, ele não esperou para saber se era real ou não era real os argumentos, ele já fez a matéria dizendo que o JoySafe era traficante. O Fachin já disse o seguinte: há sim uma pertinência entre o caso concreto e os parâmetros firmados pelo Supremo em decisões anteriores. Para ele, o Cássio Nunes está censurando. E sim, qualquer jornalista pode chamar o JoySafe de traficante. Olha que coisa. O controle e a limitação da liberdade de expressão devem operar a posteriori e com fundamentação minudente da excepcionalidade, afirmou o ministro Fachin. O ministro Gilmar Mendes, olha aqui, o Gilmar Mendes acompanhou o voto do Nunes Marques por entender que houve abuso no exercício da liberdade de expressão. Entendeu essa? Nesse caso, o Gilmar Mendes disse que sim, o JoySafe precisa ser indenizado. O Gilmar Mendes, que foi indenizado também, né? Nenhuma reportagem. Cara, deu para você entender a loucura que se tornou o Brasil? Segundo ele, Camação distorceu os fatos ao afirmar no título da postagem que o veículo apreendido era de propriedade de Safe, o que classificou como informação sabidamente inverídica. Eu, minha opinião sincera, acho que merece condenação pecuniária, assim, cadeia? Não. Por quê? Porque aqui tá nítido quando você tem o conhecimento que a informação não é verdadeira. Vamos lá. Primeiro, estava no nome da empresa, não no nome do Safe. Então, uma informação muito bem fácil de você constatar. E aí ele foi e publicou que o caminhão era do Safe que estava lotado de droga. Ele fez isso para prejudicar? Fez. Se a moda pega, o que não vai faltar é jornal sendo condenado. Teve jornal chamando Bolsonaro de genocida, sem nenhuma prova. Teve jornal atacando o Nicolas. Olha só o tamanho da fake news no jornal agora, que diz que o Nicolas votou de uma forma para aumentar a conta de luz, sendo que não aumentou. Sabe o que é o ruim disso? É que essa turma que diz que vai controlar o que é verdade, o que é mentira, é eles que são os detentores, né, da liberdade de expressão. É triste, não é? É bem triste. Vamos lá, vamos falar um pouquinho, né, de guerra do Irã. A Bárbara do Te Atualizei, ela publicou o seguinte: o Brasil condena ataques dos Estados Unidos às bases nucleares do Irã, da mesma forma que fizeram a China, a Rússia, Cuba, Venezuela, Paquistão, Iraque, Líbano, Síria e Iêmen. Olha o lado de quem Lula nos colocou. Vamos poder citar isso nas eleições de 2026 ou seremos processados? É uma boa pergunta. É uma excelente pergunta. É possível, né? Porque isso aqui é um fato público e notório, real, de que Lula e todos esses também condenaram um ataque dos Estados Unidos e de Israel ao Irã. Inclusive, eu tenho aqui para vocês, só para te passar raiva, a publicação do Lula, né? Foi questionada aqui pelo André Marsiglia. Em 2026, isso aqui será fake news ou será um fato consumado, né? Vamos lá. O Lula escreveu o seguinte, tá? Prepara aí o estomazil aí para não dar azia. O governo brasileiro expressa grave preocupação com a escalada militar no Oriente Médio e condena com veemência, nesse contexto, ataques militares de Israel e, mais recentemente, dos Estados Unidos contra instalações nucleares em violação da soberania do Irã e do direito internacional. Ai, o cara tá protegendo as instalações nucleares, né? Tá bom. Qualquer ataque armado a instalações nucleares representa flagrante transgressão da Carta das Nações Unidas. Tá? Agora é direito humano, né? Tá defendendo a ONU aqui, né? E de normas da Agência Internacional e de Energia Atômica. Mas não é o Lula que estava atacando a ONU há pouquinho, né? Eu achei que era o Lula que estava atacando a ONU, dizendo que a ONU não serve para mais nada. Eu achei que era ele, tá? Ações armadas contra instalações nucleares representam uma grave ameaça à vida e à saúde de populações civis,
ao expô-las ao risco de contaminação radioativa e desastres ambientais de larga escala. É o discurso exato do Putin, tá? Parece que o Putin mandou para eles e falou: escreve essa bosta aí, tá? Escreve essa porcaria aí. E aí os caras escrevem. Peraí, o que é mais perigoso? Um ataque a instalações nucleares ou uma ditadura teocrática com bomba atômica? O que é mais perigoso? Vamos lá. O André Marsiglia, ele escreveu o seguinte: Lula fala em soberania do Irã e respeito a tratados internacionais, mas apoia Moraes ao violar para punir cidadãos americanos. Lula fala em combate ao imperialismo, mas pede que a China o ensine a regular com censura nossa liberdade de expressão digital. Cara, teve um comentário aqui que eu vou ter que discutir com vocês. Aí vocês vão responder se vocês acham que é ou não é. Duvido que o Lula, né, ele saiba o significado da palavra transgressão. Será que ele sabe o que é transgressão? É sacanagem, né? Mas vamos lá. O que a gente precisa entender? É o seguinte, a CNN fez uma publicação agora, né, depois do Lula ter feito toda essa parafernália. Não se pode, não pode atingir as usinas nucleares do Irã, são fins pacíficos, não sei o que, transgressão. Vem o Irã, desmente o Lula na cara dura e fala: não. O vice-ministro do Irã informa que o país vai continuar enriquecendo urânio para chegar aos 90%. Com 90%, o que tem? Cabum! Bomba atômica. Pois é. Que coisa, não? O vice-ministro de Relações Exteriores do Irã disse à mídia alemã que vai continuar o enriquecimento de urânio no país. Segundo Majid Ravanchi, ninguém pode dizer aos iranianos o que fazer, desde que seja dentro das obrigações legais. Neste momento, você vê imagens ao vice-ministro de Relações... Pois é, então, resumindo. Falou. O Irã vem e fala o seguinte: olha, vou continuar enriquecendo urânio. É simples, assim, tá? Vamos lá. Próximo bloco agora, assunto gravíssimo que a gente vai falar com vocês. É o seguinte, pessoal. Enquanto a turma da esquerda aí insiste em tapar os olhos, em fingir que não existe, né, uma ação desenfreada por parte desses grupos radicais, um homem-bomba ataca a igreja na Síria e deixa ao menos 20 mortos e mais de 52 feridos. Um atentado que aconteceu lá na Síria, em Damasco, ali nos arredores de Damasco, que é a capital da Síria. O ataque ocorreu durante uma celebração religiosa, lá na igreja ortodoxa Gregal Mar Elias, ou seja, católicos, né, no bairro de Duel. Segundo o Ministério do Interior, o grupo que atuou foi o grupo Estado Islâmico. Pois é, né? Grupo terrorista. E adivinha quem é que financia essa turma? Você sabe, né? E aí, segundo eles, foi um ataque feito por um homem-bomba. De acordo com as testemunhas, esse terrorista chegou, né, no templo com o rosto todo coberto, abriu fogo contra os fiéis e, em seguida, detonou um colete com explosivos. Alguns líderes religiosos informaram que havia cerca de 350 pessoas dentro dessa igreja no momento da explosão e também apontaram que tinha presença de um segundo atirador que conseguiu fugir, né? Mas você está vendo as imagens aí, assim, tem que repudiar, né, gente? É um ódio aos cristãos, há um ódio, né, à liberdade religiosa, e é impressionante, né, como não tem veemência. Isso aqui, você acha que o Lula vai fazer uma nota com repúdio a isso aqui? Não vai. Você acha que a galera da Left People, a esquerdinha, os peito de pombo, vão fazer uma crítica sobre isso aqui? Não vai. Os caras não estão nem aí. Então, assim, é uma indignação seletiva, né, muito esquisita. E aí, olha só, pra gente dar continuidade sobre esse caso do Irã, tem uma coisa que me chamou a atenção. A resposta do Irã aos Estados Unidos está no Estreito de Hormuz. A Rússia seria quem mais ganharia, mas a China pode ser um improvável aliado do Ocidente. Olha que reviravolta que pode virar, né? O Kremlin se deparou com a possibilidade dos Estados Unidos aplicar sanção de 500% para todos os seus parceiros comerciais. Ou seja,
o petróleo que vem dos Estados Unidos vai estar escasso. E o que acontece? A Rússia vai ter a possibilidade de comprar petróleo barato, porque o petróleo que passa pelo Estreito de Hormuz vai ficar parado, né? Ou seja, vai ficar ali estocado. Então, é a possibilidade da Rússia comprar isso barato, mas sabe quem que vai mais se lascar com essa brincadeira? A China, né? Dá uma olhada. Mais de 20% do petróleo global passa por aqui, que é esse estreito aí, olha que interessante, né? Se esse corredor estratégico fechar, quem mais sofre? Primeiro, a China. Sim, 33% de todo o petróleo que passa lá é a China que compra. O maior importador de petróleo do estreito, um bloqueio afetaria diretamente a indústria chinesa, a cadeia global de suprimentos e o preço de combustíveis no país. O segundo colocado, a Índia, também um gigantesco, país mais populoso do mundo agora, né? Superou a China. Altamente dependente do petróleo do Golfo, a interrupção elevaria custos de energia que pode impactar o crescimento econômico e uma inflação local. Ou seja, já tem dois aí, China e Índia com raiva do Irã. Continua, Irã, vai fundo, tá? Terceiro lugar, Coreia do Sul. Com uma economia focada em exportação e industriais, o país sofreria com o aumento dos custos de produção e transporte. Quarto, Japão, né? 11% vai para o Japão. Sem produção doméstica relevante de petróleo, o Japão seria pressionado a buscar novas fontes. Quinto lugar, outros países ali da região asiática vão ficar literalmente revoltados com tudo isso. Impacto menor. A Europa sentiria pouco impacto, né? Os Estados Unidos, só 3% do petróleo pode vir de lá, então não mudaria muito. E a Arábia Saudita. O Brasil compra bastante lá, viu? Dependência direta menor, mas vulneráveis ao aumento global dos preços. O barril pode disparar, afetando mercados e, inclusive, afetando, né, o mercado global. Ou seja, resumindo, eles estão no mato sem cachorro. Se eles acham que o negócio é parar ali, até a China, que poderia ser uma suposta aliada, vai mandar o Irã e se danar. Ou seja, tá no mato sem cachorro. Se eles não têm bomba atômica igual tanto eles ameaçam, e que é o grande perigo, né, se eles não conseguiram produzir, e eles ameaçam agora com questão econômica, quem vai se lascar no final das contas são eles mesmos, né? Porque vai afetar principalmente a economia deles. Ou seja, tá ruim para eles. Israel tá com uma vantagem gigantesca em relação a tudo isso, tá bom? E é isso, pessoal. Obrigado por acompanhar aqui nosso Chá da Tarde. A gente volta daqui a pouquinho, às 7 horas, com mais um editorial especialmente para vocês. Um grande abraço.